Meninas gostam muito de fingir que são princesas e brincam de imaginar como uma alteza é amada e admirada. A boa notícia é que toda menina é uma princesa para Deus, o Rei do Universo. Em Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, elas aprenderão sobre Deus, o Rei, e desenvolverão um senso de pertencer à família dele. Além de colocar a palavra em prática diariamente, as meninas poderão experimentar em primeira mão como se relacionar com Deus a cada dia. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. Ética cristã. Pena de morte e eutanásia. A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos com o propósito de levar até você alguns subsídios sobre a lição deste domingo. Pena de morte e eutanásia. Gostaria de começar lembrando um detalhe que está presente na revista e também no livro auxiliar, que diz o seguinte: a vida humana é o ponto de partida para todos os demais direitos. Se a vida humana não estiver assegurada, torna-se impossível a realização dos demais valores. Este princípio da sacralidade da vida precisa ser exaustivamente esclarecido para os alunos. Ou seja, a vida tem origem em Deus, a vida pertence a Deus, Deus é o soberano e só Ele tem o poder para dar a vida e poder para tomar a vida de volta. No entanto, nós estamos vivendo em nossa sociedade debates e discussões sobre a questão da pena de morte e a questão da eutanásia. A Bíblia Sagrada trata da pena capital no Antigo Testamento como sendo uma pena retributiva, ou seja, dente por dente, olho por olho, vida por vida, também conhecido como a lei de talião. No Antigo Testamento, quando alguém cometia o assassinato, o crime premeditado, este alguém era submetido a um julgamento que, por meio de testemunhas, o condenavam à pena de morte. No entanto, na Antiga Aliança, nós vamos descobrir um episódio bíblico em que a pena de morte, embora prevista, não foi aplicada. Foi o caso do monarca Davi. Davi, como todos nós sabemos, cometeu 2 crimes graves. O primeiro foi o adultério e o segundo, o assassinato do marido de Batseba. Em ambos os casos, a lei previa que o monarca deveria morrer. Cabia, por causa do adultério, a pena capital por apedrejamento e, no caso de assassinato, a pena capital com a espada. Quando o profeta Natã foi à presença do rei questionar os erros cometidos, o rei arrependido rasgou as suas vestes, reconheceu o seu pecado e ficou sujeito à pena de morte. No entanto, o profeta Natã vai dizer a ele: o teu pecado foi traspassado, foi perdoado, e você não vai morrer. Deus decidiu não lhe aplicar a pena de morte. No Novo Testamento, nós vamos ter o apóstolo Paulo tratando da pena de morte no texto aos Romanos. No entanto, o apóstolo Paulo não preconiza a pena capital, ele não a condena e nem a aprova. Apenas ele faz o registro da existência da pena capital em sua época, em seu tempo, dizendo que o juiz não traz de balde a espada. Deste modo, na Nova Aliança, nós vamos ter um outro episódio envolvendo um crime
que deveria ser aplicado a pena de morte. É o caso da mulher adúltera. Os líderes religiosos da época apanharam uma mulher em flagrante adultério e levaram o caso para Jesus. E questionaram o Senhor, dizendo: a lei prevê que ela deva ser morta, apedrejada. E tu dizes o quê? E o Senhor então inclinou-se e começou a escrever na terra, e por fim, pela insistência de todos, ele disse: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra, de maneira que todos se retiraram um a um. Ficando somente o Senhor e a mulher, ele perguntou a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E o Senhor lhe respondeu: eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Podemos então perceber em ambos os episódios, do Antigo e do Novo Testamento, que, embora a pena capital estivesse prevista na lei, houve espaço para o perdão. Deus perdoou ao monarca Davi e o Senhor Jesus perdoou a mulher adúltera. É claro, prezado professor, prezada professora, que pode ser conjecturado em sala de aula que o fato de Jesus ter perdoado aquela mulher estava nos limites da legislação, ou seja, faltava ali naquele quadro a presença do adúltero, que tinha sido pego em flagrante adultério com ela, e também as testemunhas, e que por causa disso Jesus teria então se negado a entrar num juízo temerário. Porém, o que nós precisamos salientar aos nossos alunos é que pode até ter este fator envolvido, mas o que nos chama a atenção é de que o Senhor Jesus não tocou nesse assunto. Ele olhou para a multidão e disse o seguinte: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Ou seja, o perdão concedido pelo Senhor Jesus foi a questão da misericórdia para com a fraqueza humana. De fato, então, a pena capital, nos textos bíblicos da Antiga Aliança, embora preconizados, encontraram espaço para o perdão, e no Novo Testamento apenas o apóstolo Paulo faz uma constatação, um registro da existência da pena de morte em sua época. Ele não a preconiza, ele não legisla, ele não orienta e ele também não aprova e não condena. Assim, ao cristão que prega o amor, ao cristão que prega o perdão, aliás, o amor e o perdão são essências do Evangelho e do cristianismo, não cabe, por causa disso, a militância em favor da pena de morte. Nossa missão é anunciar o perdão e anunciar o amor. O outro aspecto que está sendo tratado na lição é a questão da eutanásia. Estamos sempre aqui fazendo referência a essa expressão, questão, porque é o tema de nossas lições para o trimestre. Valores cristãos enfrentando as questões morais de nosso tempo. Uma outra questão moral que se levanta é a da eutanásia. A eutanásia é, então, uma prática adotada em alguns países no mundo em que o paciente em estágio terminal, ele decide por si mesmo ou com o apoio da sua família tirar a própria vida, dar cabo ao sofrimento, dar cabo à dor diante de uma doença que lhe causa tanta ansiedade e tanto sofrimento. Bem, a eutanásia, nesse aspecto, ela pode ser apenas aquela passiva em que se desligam os aparelhos e deixa a pessoa morrer, ou ela pode ser também ativa quando os médicos, a equipe médica faz uso do recurso de uma medicação para acelerar o processo da morte. Em ambos os casos, nós temos a evidência do suicídio, do autossuicídio ou da morte infligida, embora a eutanásia tenha a conotação de ser boa morte ou morte sem sofrimento, de maneira que as pessoas que aderem a esta ideia, que são militantes desse pensamento, imaginam ser um gesto humanitário.
No entanto, nós já discutimos aqui em lições anteriores que o pressuposto da ética cristã é a Bíblia Sagrada. E a palavra de Deus, ela preconiza no mandamento decálogo de que não podemos matar, não podemos cometer assassinato. Não se pode matar nem quem está vivo, nem quem está por nascer, no caso do aborto, e não se pode também matar quem está saudável ou quem está doente terminal. Não há possibilidade nas Escrituras de nós relativizarmos o mandamento bíblico que diz não cometerás assassinato. Portanto, a eutanásia não é uma prática cristã e deve ser repudiada por todos aqueles que defendem a fé cristã. Por outro lado, nós temos um outro procedimento que vem sendo adotado também pela medicina, e eu gostaria de concitar os nossos alunos, professores, superintendentes a pesquisarem no livro de apoio essa prática da medicina que é chamada de ortotanásia. O que é a ortotanásia? É uma prática em que se pretende aliviar o sofrimento do doente terminal. Então, faça opção de um tratamento que não seja tão incisivo, tão doloroso, porque entende-se que um tratamento mais agressivo poderá ocasionar mais dor, mais sofrimento, mais angústia e não terá um resultado eficaz na saúde ou na restauração da saúde do doente. Então, isto não é eutanásia, isto não é suicídio, isto é humanitário sim. De modo que a ética cristã não vê nenhum problema com essa prática médica da ortotanásia, embora ela possa ser sinônimo, às vezes, de eutanásia, na prática, na questão médica e ética, elas são totalmente diferentes. Bem, em relação a estas questões aqui apresentadas, nós precisamos sempre ter em mente que a vida humana pertence a Deus. E Deus é que está no controle da vida. De maneira que o cessar da vida pertence a Deus. Aquele que vai decidir o dia em que vamos morrer, o modo que vamos morrer, a maneira que vamos morrer e as circunstâncias em que vamos deixar desta vida, aquele que decide isso é Deus e não o ser humano. É por estas questões que a ética cristã se posiciona em contrário à pena de morte e também à eutanásia, porque se tomarmos atitude diferente, estaremos, primeiro, em contradição, porque a mensagem genuína do Evangelho de Jesus Cristo é o amor e o perdão. Se nós militamos a pena de morte, então nós desprezamos tanto o amor quanto o perdão. Em relação à eutanásia, nós afrontamos a soberania de Deus, ao mesmo tempo em que desobedecemos o mandamento que diz não matarás, em ambos os casos, na pena de morte e também na eutanásia. E afrontando a soberania de Deus, decidindo por nós mesmos o tempo de nossa partida, a época de nossa saída deste mundo, a ocasião, as circunstâncias e a maneira em que vamos deixar este mundo. Isto é uma afronta à soberania divina. Quem decide é Deus. Portanto, prezado professor, prezado superintendente, prezados alunos, este tema de tão relevada importância precisa ficar muito bem claro e bem entendido para todos os nossos alunos, e eu quero reforçar para ficar bem claro a questão do pressuposto. Qual é a fundamentação da nossa posição? A nossa fundamentação é a Bíblia Sagrada e, portanto, a nossa ética é uma ética transcendente, é uma ética ortodoxa, é uma ética bíblica. Não se pode relativizar a ética por conta da cultura em que nós estamos inseridos neste momento e não podemos ceder e nem fazer concessões a pseudos apelos humanitários em relação ao doente terminal
e nem tampouco a questão dos índices de criminalidade e de insegurança em relação à questão da pena de morte. Não podemos ser insensíveis a estas realidades, mas precisamos tomar a nossa posição enquanto cristãos, pregando o amor, pregando o perdão e anunciando que a vida está nas mãos de Deus e Ele é soberano para decidir quando e como deveremos partir deste mundo. Que Deus vos abençoe. Obrigado pela vossa atenção. CPAD, a editora da Escola Dominical.